Olá, meu nome é Nilza, eu sou professora, tá? E completei 60 anos agora em setembro, no dia 13, e no dia 14, meu presente foi minha aposentadoria. Eu poderia estar aposentada desde fevereiro de 2011, mas não tive coragem, porque eu vivo no 220. Não sei viver no 200, no 110. Então, com essa pandemia, né, eu estou aqui no 110. E isso daí é muito difícil para quem leva uma vida agitada. Mas durante esse tempo que eu estava pensando em minha aposentadoria, eu elaborei, eu fiz 3 projetos, assim, 3 de vida, né? O primeiro projeto é dar continuidade às aulas de arte, de costura, que eu já vinha fazendo há um tempo atrás. E o segundo projeto é a contação de histórias em escolas, né, para crianças pequenas, que eu sempre trabalhei com educação infantil. O terceiro projeto é que eu prometi a uma diretora que depois que eu me aposentasse, eu voltaria para fazer um trabalho de amiga da escola, né? E arrumar a pintura, a educação infantil ali onde eu trabalhei e dar assim, umas dicas para as professoras de brincadeiras, de atividades de artes, né? Que eu sempre fiz lá. Tinha umas oficinas aos sábados nesse CIEP, né? Então, a diretora falou: Nilza, você que está sempre em atividade e faz várias atividades com as crianças aí, você não quer dar uma oficina para as mães, para elas poderem se ocupar em casa, né, com alguma coisa? Aí eu pensei assim, bem, eu vi a minha mãe fazer muito, era colcha de retalho, trabalhar com retalho, né? Com retalhos. Aí eu falei, vou fazer essa oficina, vou tentar fazer essa oficina de colcha de retalhos. Aí a gente fazia a mão e tal, porque eu pensei assim, bem, eu vou usar o que minha mãe, que eu vi, eu tive como exemplo a minha mãe. A minha mãe era mineira e costureira, e ela tinha muito orgulho de ser costureira. Foi com isso que ela nos educou. E ela falava, eu sou costureira formada, diplomada. Aí a gente até, eu e minhas irmãs, recuperamos o diploma dela lá. Ela fez curso de costura em Guaratinguetá. Aqui o diploma é dia 31 de julho de 1950. Inclusive, ela estava grávida da minha irmã. Ela fez esse curso de costureira. Nós recuperamos que o cupim, as trapas lá estavam comendo tudo. E fizemos esse quadro aqui da minha mãe. Hoje ela não está mais com a gente. Mas eu tenho muito orgulho disso, porque em setembro agora, né? Então, que veio muito isso na minha memória. A minha mãe, ela fazia as costuras, costurava muito, muito mesmo. E os retalhos que tinham, ela fazia shortinhos, né? Que ela falava assim, não vou dar, vou dar para as crianças shortinhos, porque 27 de setembro eles ganham sempre doce, né? E minha mãe gostava de ver a alegria das crianças e tal, e eu me sentia muito importante, porque eu ajudava a dar cartãozinhos, assim, aí as pessoas iam, né, falavam, eu tenho um filho de 2 anos, ou a criança mesmo ia, aí a gente dava cartãozinho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, pelo tamanho do shortinho, né? E depois eles vinham com aquele cartãozinho buscar o short. Minha mãe, durante o ano todo, ela fazia esses shortinhos com os retalhos que sobravam, né?
Então, lá no quarto lá de costura da minha mãe, tinha várias pilhas, né? Shortinho para 2 anos, shortinho para 3 anos, 4 anos, 6 anos. Aí ela fazia aquelas pilhas e a gente gostava de sequenciar assim, esses amarelinhos, esses verdinhos, esses tampadinhos. Então, e a gente sempre ajudando minha mãe. Ela ensinava a gente a bordar, costurar, fazer isso tudo. Então, eu falei, eu vou dar continuidade ao que minha mãe fazia. O coordenador cedeu um lugar para eu monitorar os cursos, né, de artesanato. Então, elas faziam bolsas, né, eu ensinava a fazer bolsas, colcha de retalhos, várias coisas, né, carteirinha. E essas alunas, hoje, eu nem falo alunas, elas são minhas amigas, porque acabamos tendo uma relação legal, né? E como lá era uma creche, fechava às 5 horas, eu resolvi ir para o CIEP, botar o projeto no CIEP, porque no CIEP tem o PEJA. O PEJA são pessoas que estudam à noite. E aí era melhor porque eles podiam, eu podia ficar até à noite ministrando os cursos, né? Aí fiz ali, dei continuidade, né? O trabalho ali, com a permissão da direção e tudo. E nós fazíamos colcha, fazemos, aqui, isso daqui é uma cabeceira de um sofá, né? Que é feito. E como chegou a pandemia, né? Chegou o Covid, aí eu comecei a fazer. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou 220, como é que eu vou ter um 110? Aí eu comecei a fazer as peças e mandava online pelo Zap para o grupo, né? Então eu fazia assim, elas ia cortando as peças, dava a medida, tudinho, ó. Primeiro a gente faz essa parte, depois a outra. Aí, e também eu ganhei um netinho, né? Porque agora, 60 anos, né? Eu tô na terceira idade, né? Então, ganhei um netinho. E meu netinho, todo mês, ganhava uma camisetinha, né? Uma camiseta com um super-herói. Aí eu tive essa ideia, né? Uma amiga até me deu a ideia de fazer com roupinhas do filho dela, mas não concluí esse trabalho. Mas com meu neto, eu fiz esse aqui, ó. Vocês estão vendo? As camisetas viraram um edredom para ele, né? E nesse projeto eu vou dar continuidade quando chegar a vacinação, né? Chegar a vacina, aí eu vou voltar para lá. Agora, o meu segundo projeto era contação de histórias, porque durante o trabalho na creche, a gente tinha os projetos, né? Aí trabalhava contos, né? Contos de fada, histórias, né? E eu pegava e mandava fazer os bonecos, porque a minha intenção era me aposentar e depois sair contando histórias, usar esses bonecos para contar histórias nas escolas, né? Nas escolas públicas, de preferência. E aqui, olha, são os bonecos. Ó. Aqui, aí o projeto tinha os músicos de Bremen, saltimbancos. Aí mandava fazer e contava a história com os bonecos, né? Aí, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato sempre tem, né? Aí a gente, olha só, eu tenho todos os personagens do Monteiro Lobato, os personagens dos músicos, Alice no País das Maravilhas, todos esses eu tenho, e tudo embalado e guardadinho para quando acabar essa pandemia, né? eu retornar com esse projeto. Então, o meu sonho sempre foi esse, porque eu
sempre, eu amo ser professora, amo ser professora. Então, eu dava aula para as crianças e por isso que as pessoas até me chamavam para teatros. Eu já fui o Homem de Lata, eu já fui o Homem de Lata, já fui o Lobo, já fui pirata, já fui bruxa, já fui vários personagens. Então, eu amo ensinar, transformar o dia, né? Transformar o dia em alegria, né? Então, esse é o meu lema. Eu gosto de transformar. Então, eu faço muito pintura também, pintura, que eu viajo por Minas, né? Minha mãe era mineira e minha mãe fazia muito florzinha. Volto com minha mãe, porque para mostrar para vocês que a pessoa da terceira idade, ela tem muita coisa para nos ensinar, né? Então, quando eu era nova, eu novinha, a gente não pensa nisso, mas depois, quando vai passando o tempo, a gente vai lembrando e vai vendo que tudo que eu, no caso, tudo que sou, eu agradeço a minha mãe. Ela fazia, hoje em dia se chama biscuit, né? Ela fazia florzinha, flores de massinha, né? Coloria, ela pintava. E nessas minhas andanças, né? Aí eu também resolvi fazer pintura. Minha mãe também fazia isso. Eu cato, assim, eu vejo um lixão, aí eu vejo uma janela, eu vejo alguma madeira e tal, aí eu resolvo pintar. Isso aqui, ó, aqui atrás, era parte de uma cama. Aqui eram as gavetas, né? Aí desmontou a cama e jogaram fora no lixo. Aí pronto, eu peguei para transformar, né, em sorrisos. Eu sempre falo assim, eu vou transformar retalhos em sorrisos. Porque quando você vê aquilo lá jogado, dá uma tristeza, não dá? Ai, olha lá, ó, tá sujando, tá... Então, vou transformar aquele em sorriso. Pego aquela madeira e eu transformo. Aí as pessoas, quando veem, Nilza, olha só como alegrou a casa. Tem vários amigos que têm peças minhas, né? Aí manda foto. Nilza, olha só como ficou minha varanda. Olha que coisa linda, que alegria. Então, eu me sinto bem. É muito bom. E uma vez eu li, acho que foi o Papa, né, que falou que felicidade, né, a gente se sente feliz, né, quando acontece alguma coisa boa. Mas a gente fica muito mais feliz quando você vê que você fez a outra pessoa feliz, ou transformou aquela pessoa, entendeu? Então, a felicidade do próximo nos faz mais feliz do que nossa própria felicidade. Então, e aí as madeiras, olha, então, isso aqui é uma pintura que é da época de Tiradentes, né? Porque eles vinham de outros lugares, de outros países e tal, e as mulheres ficavam lá fazendo comida, essas coisas, mas a mulher tem muita coisa dentro dela, já é de nascença, a gente transformar, né? Transformar o ser humano ama transformar, né? Então, aí elas faziam essas peças, né? A madeira, a família toda costuma trabalhar. E isso aumentava a renda, porque eu colocava para vender, né? No comércio. Se você vai a Tiradentes, você vê tantas peças dessa, né? Com esse tipo de pintura. Esse tipo de pintura que eu faço é da época de Tiradentes, de Minas Gerais, entendeu? Então, eu comecei a fazer isso, transformar, e com a pandemia, a gente fica muito querendo se ocupar, e eu vivo ocupada, porque minha vida é 220, já falei isso. Então, quando você para, você fica deprimida, entendeu? Então, eu fico deprimida. Então, é bom que isso aí, o jovem, ele tenha como
exemplo, que a terceira idade é muito, muito importante para a humanidade, entendeu? São pessoas importantes. Então, e o terceiro projeto eu trabalhei muitos anos com a educação infantil. Nesse CIEP, aí eu prometi à diretora, quando eu me aposentar, eu vou vir e vou dar continuidade a esse trabalho, porque eu pintava o chão com atividades, pintava a parede, fazia várias coisas, né? Aí tem a casinha lá de alvenaria, né? E é muito difícil para manter isso assim, bem colorido, né? Porque o tempo vai passando, aí tem que se gastar essas coisas. E eu comecei a arrumar lá. Então, esse meu projeto é colocar bem bonito lá a parte da educação infantil. E nisso, as professoras agora que estão entrando, são novas e tal, e incentiva, porque não adianta você falar, vamos fazer isso, fazer. O importante é você dar o exemplo. Então, isso daí eu aprendi, né? Minha mãe deu o exemplo. Ela nunca chegou e falou, você faz isso, 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 isso. Não, ela não falava isso. Agora eu vejo assim, nossa, como eu sou feliz fazendo tudo que minha mãe fazia, né?